todo mundo em tudo. Então você vai somar as pedras lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR a cara, aceita e ele prende todo mundo. Então, assim, eu vou dizer também, quem mais se fudeu foi eu. Quem mais perdeu coisa foi eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania ou que está chegando agora, que considere inscrever-se no canal. E se você se inscrever e achar que vale a pena, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, que assim você faz com que mais pessoas saibam desses fatos que eu vou lhe relatar agora. Soltura de Mauro Cid é ignorada nas redes por bolsonaristas que condenaram prisão dele a 2 meses. Silêncio sepulcral. Mas afinal, por que isso? Vamos entender. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de tomar uma decisão ao liberar Mauro Cid da cadeia, mostrando que ignora manifestações de rua pela impunidade de Bolsonaro e dá o primeiro passo no processo que o colocará na cadeia. Essa, minha amiga, meu amigo, é a razão porque os bolsonaristas estão quietinhos. Não se viu um A sobre a soltura dele, nem comemoração, nem aquelas frases dizendo que a justiça prevaleceu. Por que tudo isso? Decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, também manteve validade do acordo de delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Críticos à prisão de Mauro Cid, os parlamentares bolsonaristas silenciaram diante da soltura dele nesta sexta-feira. Houve monitoramento das contas oficiais de aliados de Bolsonaro e apenas 3 comentaram a saída dele da prisão e muito rapidamente. E isso não tinha acontecido quando anteriormente o Mauro Cid tinha sido libertado, da primeira vez. E só esses 3 aí que eu passei aqui, Eduardo Girão, o senador, após desabafo de Mauro Cid em áudios, o policial perguntou várias vezes se ele fez acordo de colaboração premiada voluntariamente. Cid ficou pianinho dizendo sim. Voluntariedade dos colaboradores da Lava Jato também era confessada. Depois o sistema inventou narrativa de coação, diz esse bolsonarista disfarçado, tal de Felipe Moura Brasil. Porém, a saída da prisão do Mauro Cid não encantou ninguém. Uma das razões pelas quais, veja só, uma das razões pelas quais não houve comemoração pela soltura de Mauro Cid é a de que ele não pode se aproximar de ninguém ligado a Bolsonaro. Veja só aqui. O Alexandre de Moraes não impediu que o Mauro Cid frequente unidades militares, mas ele não poderá encontrar outros investigados em casos que envolvem Bolsonaro, que também incluem alvos que estão nos quadros das Forças Armadas. A saída de Cid no país foi vetada por Moraes, ele perdeu o passaporte, vai ter que usar tornozeleira, vai ter que ficar em casa depois das 18 horas. E todos os que analisaram esse caso, à luz da decisão do Alexandre de Moraes de soltar o Mauro Cid, entenderam o que é fato,
que essa soltura do Mauro Cid é péssima para Bolsonaro, porque significa que o processo está concluído e que já se tem tudo o que é necessário para abrir o processo contra Bolsonaro. E, na verdade, essa soltura de Mauro Cid é o primeiro passo das ações contra o Bolsonaro que vão começar a ser abertas neste mês. Veja essa matéria aqui: um ótimo dia para Mauro Cid e um péssimo dia para Bolsonaro. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas. Isso é um poema de Raimundo Correia. Se a pomba é vista como sinônimo de liberdade, de efemeridade da vida e da esperança, lá se foram embora mais duas para a angústia de Bolsonaro, que só coleciona más notícias desde que deixou a presidência, frustrado com o golpe que não conseguiu aplicar. Bem que tentou, não foi por falta de empenho, mas não teve apoio. De forma unânime, inclusive com o voto de um ministro nomeado por ele, o TSE negou o recurso de Bolsonaro e do seu companheiro de chapa Walter Braga Neto. No fim da tarde, após a decisão de Alexandre de Moraes, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, deixou a prisão e voltou para casa. Moraes manteve a integralidade do acordo de delação premiada. Para a decepção de Bolsonaro, escreveu Moraes no seu despacho: foram reafirmadas regularidade, legalidade e adequação dos benefícios pactuados, dos resultados da colaboração, a exigência legal e a voluntariedade da manifestação. Cid estava preso porque, em conversa gravada por um amigo, disse que a Polícia Federal pusera em sua boca afirmações que ele jamais fizera a respeito de Bolsonaro que o incriminavam. Não bastasse, ainda atacou Moraes. À época, discretamente, Bolsonaro comemorou o desabafo de Mauro Cid, imaginando que se abriria com ele uma eventual passagem para recuperar a elegibilidade. Mas Cid renegou o seu desabafo. E aqui você vai ver o que mais que o Moraes diz sobre essa decisão de soltar o Mauro Cid. Os fundamentos da decisão de Moraes que determinou a soltura de Mauro Cid são muito claros. O ministro do Supremo concedeu, nesta sexta-feira, a liberdade provisória a Mauro Cid. Para Moraes, após o novo depoimento de Cid e a partir das provas obtidas na busca e apreensão, não se verifica a existência de qualquer óbice à manutenção do acordo de colaboração premiada. Vamos ver o que diz. Aqui está a decisão do Alexandre de Moraes, que soltou o Mauro Cid. Aqui na página 7 dessa decisão, lá, página 7, é que a coisa começa a andar. O colaborador Mauro César Barbosa Cid, devidamente acompanhado por seus advogados constituídos e na presença da representação da Procuradoria-Geral da República, reafirmou a total rigidez da colaboração premiada. Rigidez é integralidade, é que está correta, não é? Então ele reafirmou que a sua colaboração premiada, todas as denúncias que ele fez, inclusive contra o Bolsonaro, de que o Bolsonaro mandou ele fabricar, ele falsificar o cartão de vacinação, tal, está tudo em ordem. Diz aqui o Alexandre de Moraes: o requerente, em audiência de justificação, confirmou a voluntariedade de seus depoimentos e esclareceu que conversou previamente com seus advogados sobre a colaboração sem sofrer pressão do Poder Judiciário ou da Polícia Federal. Após, o requerente compareceu à sede da Polícia Federal por mais de uma vez, onde assinou novos termos de declaração e prestou informações complementares sobre os áudios divulgados. Os elementos trazidos aos autos indicam que o investigado segue contribuindo com as investigações e que permanecem íntegros, rígidos, corretos os requisitos legais do acordo de colaboração premiada. A manifestação é, portanto, pela manutenção do acordo de colaboração. E, por isso, mantida por Moraes, delação de Mauro Cid
dá fôlego a investigações contra Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens do Bolsonaro estava preso desde 22 de março. Aqui ele está com a mulher dele, saindo, e o ministro do STF decidiu manter a integralidade do acordo à delação do Mauro Cid e a determinação do magistrado dá fôlego às investigações contra o ex-presidente. Entre elas é que apura uma suposta trama golpista arquitetada em 2022. Recebido na sexta à tarde pela família na saída do batalhão do Exército em Brasília, onde estava preso desde 22 de março, Cid é peça-chave em outras duas frentes nas quais colabora como delator: falsificação de carteira de vacinação de Bolsonaro e o desvio de joias do acervo presidencial. Antes de ficar em reclusão militar, o militar havia criticado a condução do processo pela Polícia Federal, os áudios você ouviu, e na sentença de sexta-feira o Moraes tratou sobre a postura de Cid e, segundo a defesa, ele estava arrependido do que disse. A Procuradoria-Geral da República disse que ele reconhece que foi um desabafo, tal, que não mudou nada. Bom, mas o fato é o seguinte: o Mauro Cid não vai se dar tão bem assim. A delação dele ainda pode ser anulada. A PF vai avaliar essa delação e dizer se ele vai fazer jus ao que foi combinado para ele ficar livre, a família ficar livre, ele não ser penalizado. E isso pode partir do seguinte pressuposto: de que ele não ajudou tanto assim, e aí ele mantém tudo aquilo que ele disse contra o Bolsonaro, mas ele perde o benefício. Inclusive ele acaba de sofrer um outro revés. O TCU rejeitou considerar que o Mauro Cid estava apenas seguindo ordens. O Ministério Público pediu que fosse relativizada a ação, as ações de Mauro Cid de ajudar Bolsonaro a cometer crimes, e que ele estava só cumprindo ordens. E o Tribunal de Contas da União diz que não, que ele também é responsável. Seja como for, os bolsonaristas fizeram manifestações, ameaçaram o STF. Com a decisão de ontem, o Alexandre de Moraes mostra que não está nem aí para as manifestações desses caras e mostra que, de fato, vai continuar o processo na sua integralidade e dane-se as manifestações. Foi como que um recado do Alexandre de Moraes dizendo: façam quantas manifestações vocês quiserem, o curso da lei vai seguir e o processo com a soltura de Mauro Cid está para começar, e é agora em maio. E esse foi o primeiro passo. Mais algumas informações. Um patriota que atacou as instituições no 8 de janeiro está foragido nos Estados Unidos e diz que está comendo lixo. Porém, apesar de ele tentar comover seguidores com a rotina aparentemente precária, investigadores acreditam que a realidade seja bem diferente. O empresário mineiro Esdras Jonatas dos Santos, apontado como um dos principais líderes do acampamento golpista montado no quartel em Belo Horizonte, teve mandado de prisão expedido pelo STF. E, na verdade, no Instagram, ele, que tem 65 mil seguidores, diz que precisou fugir com a família para os Estados Unidos, onde está passando por necessidades e precisa, inclusive, comer comida do lixo. O ministro Alexandre de Moraes está caçando a liberdade dos brasileiros. Saia para a rua e venha se manifestar, disse o empresário em um dos vídeos, e agora ele diz aí que está passando por tudo isso, e enquanto isso o Bolsonaro está comendo caviar, né? A oposição quer convocar o chefe da SECOM, Paulo Pimenta, para ele explicar uma licitação da contratação de uma agência de publicidade para cuidar da publicidade do governo por 200 milhões de reais. Na verdade, eles não querem nada. O que eles querem, basicamente, é achar alguma coisa para fustigar os ministros. É a oposição.
sistemática que o bolsonarismo faz. A plataforma de anúncios do Google falhou em barrar a desinformação e discurso de ódio nas redes. Isso preocupa por causa da eleição deste ano, sobretudo as notícias falsas. As Big Techs, como são chamadas, não estariam dando a devida atenção para o cuidado com as fake news na eleição. Apesar de ter sido condenado à prisão pelo Supremo, o Fernando Collor de Mello continua mandando em Alagoas e nem a Globo consegue vencê-lo lá. O processo da Globo contra ele para tentar desvinculá-lo da Globo se arrasta, não caminha, e ele continua sendo retransmissor da Globo e sem ir para a cadeia, apesar de ter sido condenado. E a dona do Facebook reclama com o governo, que foi acusada pelo ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos de não tomar as medidas que devia tomar, tal, e acusou as Big Techs de incentivarem o ódio, como se alguém duvidasse de que isso é verdade. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.